Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, a mensagem da graça, o que de fato não é uma mensagem, é o próprio Evangelho. Estamos voltando ao Evangelho. Não é uma mensagem. Não é um ensinamento, é uma pessoa. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Mas pastor, como alguém pode ser santo sem a lei? Bem, me diga como Abrão foi santo. Abrão foi chamado amigo de Deus, mas viveu mais de 400 anos antes de a lei ter sido dada. Como José disse não à mulher de Potifar. Foi uma grande tentação porque Potifar tinha um harém com lindas mulheres. Ele escolhia quem quisesse. Foi uma grande tentação. Ele estava longe de casa, rejeitado por seus irmãos, se sentindo triste. Mas ainda assim ele disse não. E ele correu, você sabe por quê? Porque foi tentado. Ele foi esperto, correu, não ficou. Tenta me tentar, mulher. Vem. Ele correu. A melhor forma de fugir de tentações sexuais é correr. Eles viveram antes da lei, mas tinham comunhão com Deus. Andavam com Deus. Amém? Pastor, como seremos santos? Cristo foi feito sabedoria de Deus. Cristo foi feito para nós justiça diante de Deus. Cristo foi feito para nós santidade. Cristo é nossa redenção. Amém? A graça é maior do que a lei, porque a graça é o propiciatório que cobre os 10 mandamentos. Quando você tenta guardar a lei, você cai do lugar alto, você cai da graça. Quando você cai da graça, a tentação se torna algo atrativo. Quanto mais se esforça, pior fica. Precisa descansar. O novo conserto não é através do esforço. Olhe para o seu irmão e diga, não precisa suar, irmão. Não precisa suar, irmã. É por isso que no Antigo Testamento, preste atenção aqui, era para falar só uma vez. Vocês gostam de falar, né? Esse é o Espírito da graça. Amém? Porque quando o pai de João Batista, Zacarias, não creu na palavra do anjo, ficou mudo. Mas quando chegou a hora de João nascer, o seu nome era Yohanan, que quer dizer a graça de Deus. Ele não podia falar e pegou uma tábua e escreveu, o seu nome será Yohanan. No momento que ele escreveu graça, voltou a falar. Amém, igreja? Quando o menino Jesus foi levado para o templo, em Jerusalém, Simeão, um idoso santo de Deus, veio. Simeão, no hebraico, é de onde vem a palavra Shema. Shema Israel. O Senhor Deus é um Senhor. Esse idoso representava toda a lei, a Shema. Seu nome era Simeão, Shema. Ele veio para o templo. Sabe o que ele disse? Para os pais, ele disse isso. Ele abençoou os pais e disse, Senhor, despede o teu servo em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Literalmente, meus olhos viram Yeshua, me despeça, até a lei queria ir embora. Eu disse, a lei ficou feliz. Quando a lei viu Yeshua, ela disse, me despeça agora. Só um minuto. Depois disso, você sabe quem entrou? Uma mulher chamada Ana. Meus irmãos judeus, o que significa Ana? O que significa Ana?
Quando a lei disse, despeça-me, Ana chegou, a graça chegou. A graça abriu sua boca e proclamou para todos que estavam buscando a redenção: esse bebê é o escolhido. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos 6,14, para aqueles que se preocupam, que aqueles que creem na graça ficam meio loucos. Esse temor é do diabo. Veja o que diz Romanos 6,14. Diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Começa dizendo por quê. Diga por quê. Porque o pecado não terá domínio sobre vós? Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas alguns creem que o pecado tem domínio quando estamos na graça. Temos que crer no que a Bíblia diz. Pecado aqui é um substantivo, no grego. Pode substituir por outra palavra. Satanás não terá domínio sobre você quando está debaixo da graça. A enfermidade não terá domínio mais quando estiver debaixo da graça. A pobreza não terá domínio quando estiver debaixo da graça. Porque a lei demanda exigência, a graça é suprimento. Se existe uma demanda sobre mim, veja, mesmo vocês que servem a Deus, lembre-se sempre que Deus não é um Deus de demandas. Pastor, mas o senhor está pregando, isso não é trabalho? Não, estou descansando. Quando eu descanso, ele trabalha e prega através de mim. Muitas vezes prego tão bem que faço anotações do meu próprio sermão. Mas não sou eu, é o mestre que assume o lugar. Quanto mais descanso, mais ele trabalha. Quando você trabalha, ele descansa. Continua. Você pode estar em atividade como no tabernáculo. No ato exterior estavam sempre ativos, mas no interior, no Santo dos Santos, Shalom. Descansar. Descansar não é inatividade. Descansar é atividade dirigida. A primeira área que o Senhor nos redimiu, você se lembra? No jardim do Éden, depois da queda de Adão, o que Deus disse para Adão? A partir de agora, do suor do seu rosto comerás. Veja, o trabalho não era uma maldição. Deus deu o trabalho antes da queda. Certo? A maldição é o estresse no trabalho. Com o suor do seu rosto, você proverá para a sua família. Com o suor do seu rosto, você terá uma carreira. Esse suor é o estresse. Agora, veja isso. Quando Jesus veio, o primeiro lugar onde sofreu, o primeiro lugar onde agonizou, onde foi? No jardim do Getsemane. Amém? O que começou em um jardim, Jesus concluiu em outro jardim. Ele estava orando e começou a suar. Dessa vez suou sangue. E porque seu sangue é sem pecado, esse sangue é sangue divino. Quando seu sangue se misturou com o suor, ele nos redimiu da maldição do suor. No Antigo Testamento, Deus disse ao Kohanim, ao sacerdote, para que não vestisse nada que o fizesse suar, como eu. Estou suando muito, mas não perco o brilho. Aleluia! Isso é Jesus, amém. Agora olha aqui. Deus disse para todos os sacerdotes que eles deviam vestir linho. Não vestissem nada que o fizessem suar. O que Deus estava dizendo? O Antigo Testamento fala através de auxílios visuais para ajudar a entender a substância que veio através de Cristo. Deus quer que todo ministério para ele seja sem suor. Sorria para o seu amigo e diga, não suarás. Não nos referimos ao suor natural, mas de esforço, trabalho. Amém? É impossível estar na graça e não ser santo, assim como não pode estar dentro da água e não se molhar. A lei exige justiça do pecador falido. Deus sabia que o homem não ia conseguir, mas o homem também precisa saber. O incrível é que, por 1500 anos, Deus colocou o homem sob a lei. E ainda tenta guardá-la hoje. A lei serve para mostrar que você não consegue. A Shema é a maior de todas as leis. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento. Alguém nesse anfiteatro conseguiu fazer isso?
Alguém que está assistindo pela TBN conseguiu fazer isso? Eu não consegui. Alguém conseguiu? Ninguém conseguiu fazer. Até mesmo Davi fracassou. Deus já sabia que ninguém podia guardar e Deus disse, basta. Depois de 1500 anos, Deus disse, olhe para mim, eu os amarei com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força. Agora o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O púlpito não é o lugar para revelar para o homem seu pecado, mas é um lugar, escute, Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho. Obviamente alguém queria que Paulo se envergonhasse, mas ele disse, não me envergonhe do Evangelho, porque nele, quer conhecer o verdadeiro Evangelho? Escute, porque nele se descobre a justiça de Deus que vem da fé e não o pecado do homem. Amém? O púlpito é um lugar para revelar o amor de Jesus, a perfeição da sua obra, a dádiva da justiça. E quem escutar o Evangelho e crer será salvo. Amém! E os salvos contemplarão Jesus, e se tiverem pecados ou fraquezas, quanto mais se ocuparem com si mesmos, não vencerão suas fraquezas, sua escravidão, seus vícios. Mas se contemplarem Jesus, o Espírito começa a trabalhar. Eu disse, quando você contempla Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar. Somos transformados de glória em glória quando contemplamos a sua glória. Mas no lugar de revelar sua glória, alguns pregadores revelam sua própria feiura, sua maldade. Pastor, Jesus disse que se o olho escandalizar, temos que arrancá-lo. Por que ele disse isso? Porque Jesus disse, se o olho escandalizar, arranca-o e joga para longe de ti. Se a mão escandalizar, corte-a. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que os fariseus haviam feito da lei algo manipulável. E Jesus trouxe a lei de volta para o seu padrão. Jesus disse, vocês pensam que adultério é deitar-se na cama com a mulher do outro? Eu vos digo que qualquer que cobiçá-la já cometeu adultério. Ele elevou para um nível que não era mais exterior, mas interior. Por quê? Para que todos os que o escutavam soubessem que não podiam guardar a lei. Então clamassem por um Salvador. Clamassem por Ele. Amém. Você conhece alguém que arrancou seu olho? Conhece alguém? Alguém que cortou a mão? Os que pregam isso, não fazem isso. Ou a igreja seria igual a um hospital de amputados. Mas ele fez isso para trazer a lei ao seu estado e padrão mais alto, para que todos chegassem à conclusão e dissessem, só pela graça de Deus, somente por Jesus. Quantos sabiam que Jesus é experto em fazer você chegar ao final de você mesmo? Muitas vezes ele usa a lei para você chegar ao final de você mesmo. Você lembra da história do jovem rico? Em Lucas 18, diga 18. E Lucas 19, diga 19. Estão próximos. Vocês sabem disso. 18 e 19. Mas me diga por que o Espírito Santo colocou esses dois eventos lado a lado. Porque em Lucas 18 temos Jesus com o jovem rico. Ele veio a Jesus e disse, o que devo fazer? ênfase no fazer. Para herdar a vida eterna, a vida Zoe, a vida de Deus, o que tenho que fazer? O que Jesus deveria ter dito? A resposta evangélica, crê em mim. Mas ele não deu a resposta evangélica. O que ele disse? Você conhece os mandamentos. Não dirás falso testemunho, não roubarás, não matarás. Sabe o que o jovem disse? Ele se sentiu um tanto orgulhoso e disse, tudo isso eu faço. Tudo isso eu guardo, da minha meninice. Quando você se orgulha na lei, Jesus diz, uma coisa lhe falta. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. A Bíblia diz que ele saiu entristecido pelo seu caminho. O maior dos mandamentos é esse, não terás outros deuses, nem mesmo dinheiro. Ele foi embora. Veja, sempre que se orgulha do que faz, se orgulha das suas obras, Jesus lhe dá a lei e mostra quem você é. Isso está em Lucas 18.
O jovem rico não conseguiu dar nem mesmo um shekel. Não pôde dar nem R$1. Mas no capítulo seguinte, em Lucas 19, Jesus saiu de Jericó e estava caminhando e um homem pequenino, todos somos pequenos porque fomos destituídos da glória de Deus. A resposta é sempre o madeiro. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje vou comer na sua casa. Não deu nenhuma lei, nenhum mandamento foi dado, somente a graça. Vou comer na sua casa hoje. Jesus foi e o povo sussurrou. Lá vai o pregador da graça. Isso é um escândalo. É um escândalo. Isso é o escândalo da graça. E Jesus foi para a casa de Zaqueu para comer, e no final da refeição, Zaqueu se levantou e disse: sabe o que eu vou fazer? Todos os que eu enganei eu vou pagar 4 vezes mais. A metade dos meus bens darei aos pobres. Jesus sorriu e disse: salvação entrou nessa casa. Nenhuma lei foi dada, somente a graça. Quando Jesus deu a lei para o jovem rico, ele não deu nem um shekel sequer. Quando Jesus não deu a lei, mas a graça, para Zaqueu, sua carteira se abriu, sua casa se abriu, seu coração se abriu. Glória a Deus, igreja. Alguns pastores têm medo de que suas igrejas estejam na graça, têm medo das ofertas caírem. A princípio pode cair porque as pessoas estavam dando pelas razões erradas. Mas quando a graça tomar conta, eles não vão parar de dar. Eu sei como pastor. Eu sou pastor e amo os pastores. Me acompanham? Quando estamos em Israel, nós vemos a menorá e começamos a pensar em Jesus. Como todas as luzes apontam para a lâmpada do centro, a lâmpada do servo. E esse é o Senhor. Nosso ministério é trazer glória para Ele. Não é simplesmente comprar uma menorá e pensar que ter uma menorá em casa vai dar boa sorte. Mas é Jesus, irmãos. Nada errado em ter uma menorá. Eu tenho muitas em casa, pequenas e grandes, certo? Mas são lembranças de Israel. O talite, o manto da oração. Jesus vestia um assim. Lembre-se que a Bíblia nos diz, no livro de Números, que todo judeu tinha que ter uma franja azul. Takelet. Takelet no hebraico. Franja azul. Você lembra da mulher com fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela estava sofrendo há 12 anos. Mas sua situação piorava e ela gastou tudo que ela possuía. Não somente estava doente, mas também pobre. Mas ouviu falar de Jesus. É sempre quando escuta de Jesus, não das leis. Eu imagino que ela escutou da graciosidade de Jesus. Porque para ela aparecer em público com aquela condição, no livro de Levítico, no capítulo 16, diz que se uma mulher tem um sangramento e ela sofria de hemorragia já faziam 12 anos, e a Bíblia diz que quando uma mulher estava no seu ciclo menstrual, no seu período, ficava impura. Tudo que ela tocasse ficava impuro. Onde ela sentava era impuro. Todos que a tocavam ficavam impuros. Segundo a lei, seria apedrejada publicamente. Me acompanha? O iluminado, ele ia para a casa de Jairo, casa de Ayer, porque sua filha de 12 anos estava morrendo. Temos 12 anos aqui e 12 anos que a mulher sofria de hemorragia. Não existem detalhes insignificantes na Bíblia. Quando a Bíblia menciona os números, existe um significado. Tudo na Bíblia tem significado, até mesmo nomes. 12 anos, e estamos no ano 2000 e... Mas veja bem, quem é essa mulher que está com hemorragia há 12 anos? Representa a igreja. Jesus estava a caminho para ressuscitar Israel dos mortos. A igreja veio por detrás. Nós podemos entender essa verdade quando lemos Isaías 64, versículo 6. Veja na tela.
Veja o que diz o versículo 6. Todas as nossas justiças, não fala nossos pecados, irmãos. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Você não me escutou. Ele não disse nossos pecados. Todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Eu não quero ser insensível. Certo? Você pode checar com os judeus a expressão hebraica para trapo de imundícia é absorvente sujo. Porque ela tinha um sangramento. Enquanto estava com sangramento, precisava de um trapo. A igreja de Jesus Cristo, enquanto estiver sangrando, não pode gerar filhos. Não pode ser frutífera. Enquanto tiver hemorragia. Vocês me escutam? E o sangramento é provocado por sua própria justiça. Sua justiça própria. Seu esforço próprio, no lugar de confiar no que Jesus fez. Assim estava a igreja, mas ouviu sobre Jesus, aleluia, e ela tocou no seu talite. Ela tocou seu talite, isso é um talite em hebraico. Ela tocou na obra consumada. E o talite representa o manto da justiça. Quando ela parou de confiar na sua própria justiça e tocou na justiça de Jesus, a hemorragia parou. Essa é a mensagem para a igreja hoje. Você vai ser frutífero e conceber filhos para a glória de Deus. Amém? Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de quem? E o que vai acontecer? Todas as coisas, o que come e o que veste, serão acrescentadas a você. Quando busca a sua justiça, tudo lhe é acrescentado. Antes, eu usava a minha fé para acreditar nas finanças, para crer em Deus por grandes milagres. Mas hoje, todos os dias quando acordo, uso a minha fé para crer que sou a justiça de Deus em Cristo. E quando creio que eu sou a justiça de Deus em Cristo, todas as bênçãos me perseguem. Quando você era pecador, não tinha que crer para ser doente. Isso não é profundo? Quando você era pecador, não tinha que confessar para ter fracasso. Vinha naturalmente. Agora que você é a justiça de Deus, buscai primeiro a sua justiça, e todas essas coisas seguirão você, serão acrescentadas. Acrescentadas, aleluia! Quando ela foi curada, Jesus parou. Se virou, não esqueça que tinha uma multidão. E ele disse, quem me tocou? E é claro, Pedro. Tem algum Pedro no seu grupo? E Pedro disse, Senhor, a multidão lhe aperta, como o Senhor pode dizer? Quem me tocou? Eu senti que virtude saiu de mim. E ela chorou e caiu aos pés de Jesus, temendo e tremendo, sabendo o que tinha feito. O apóstolo Paulo disse, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós. Algumas pessoas torcem esse versículo e dizem, trabalhe pela sua salvação. Paulo não diz para trabalharmos pela salvação, a salvação está em nós. Temos que operá-la, na forma como amamos, operar, na forma como lidamos com finanças, operar nos nossos relacionamentos, porque é Deus o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo sua boa vontade. Essa expressão, temor e tremor, no Novo Testamento, precisamos permitir que a Bíblia interprete a própria Bíblia. Esse tremor e temor não é, eu tenho medo de Deus. Foi esse temor e tremor que a mulher experimentou quando Jesus disse, quem me tocou? Ela temeu e tremeu, sabendo o que tinha acontecido com ela. No livro de Jeremias, Deus diz que ele prosperará a cidade de Jerusalém nos últimos dias, e as nações da terra tremerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. E eu profetizo para você, nos próximos anos, as pessoas vão tremer e temer ao ver o que Deus vai fazer através da TBN. Você ainda não viu nada, Matt. O melhor ainda está por vir. Estamos entrando na terra da promessa, aleluia!
Ela temeu e tremeu não porque estava com medo, mas maravilhada pelo que ele tinha feito. Veja bem, por que Jesus se virou? Porque, amigos, no Antigo Testamento, até mesmo Moisés não podia ver a face de Deus. Deus só permitia que ele o visse pelas costas. Ele só via as suas costas. Porque no Antigo Testamento, Deus estava sempre indo, estava sempre saindo. Mas Jesus veio. E Jesus parou e se virou para ela. Porque ele queria que ela contemplasse a glória de Deus no rosto de Jesus Cristo. Aleluia! Na graça temos intimidade, olhamos para Jesus face a face. Ele não a deixou roubar a bênção, porque se ela levasse silenciosamente a bênção, o que causou a sua enfermidade continuaria lá. Jesus queria que ela soubesse que ele queria dar a ela a cura. Se estudarmos com cuidado, veremos que ela foi a única mulher nos evangelhos que Jesus chamou de filha. Filha, sua fé lhe curou. Vá em paz. Eruditos no grego dizem que essa expressão não quer dizer vá embora em paz. Shalom, vá em paz, mas é vá para dentro da paz. Vá para a paz. Jesus disse para ela, a sua fé a curou. Agora vá para dentro de Shalom e permaneça sã. Ela já estava curada. Vá para a paz do meu amor, que queria a sua cura. Permaneça na paz e viva saudável. No próximo programa, 2000 anos atrás, naquela cruz, Jesus levou nossos pecados. O que não conhecia pecado se tornou pecado. Na cruz, Jesus pagou o preço que merecíamos. Hoje, eu e você recebemos tudo que a justiça dele merece. obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.